Olá, meu querido, olá, minha querida, paz e bem, estamos aqui com mais um podcast e a gente já pede para você dar um likezinho lá, né? Fazer um joinha e fazer um comentário, dizer o que você achou, o que poderia melhorar. Porque quando você faz isso, dá um like, quando você faz um comentário, o YouTube entende que esse vídeo, que essa mensagem, que esse conteúdo é importante e ele vai compartilhar, vai possibilitar que mais pessoas possam ver. E a gente pede que você que gosta da nossa paróquia, São Francisco de Assis, que é fã do podcast Paz e Bem, você possa contribuir na divulgação desse nosso conteúdo. E hoje nós temos a alegria aqui em receber uma pessoa muito especial, que é a psicóloga clínica doutora Keliane Almeida. Ela que é especialista em emagrecimento. Poxa, que tema legal, né? Que a gente vai tratar hoje. Doutora Keliane, para eu não falar muito, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da sua jornada e da sua especialidade. Fique à vontade. Bom dia, padre. Bom dia a dia. todos. Então, eu sou psicóloga clínica, trabalho na linha do emagrecimento, faço avaliação também para bariátrica, balão e ajudo as pessoas a trabalhar aí no enfrentamento da obesidade com o poder da mente. Por quê? Qualquer passo na sua vida que você tenha que ter uma mudança, a mente, ela é essa chave. Né? Essa chave que você tem que virar para você conseguir ter um resultado saudável, um resultado que você consiga manter realmente pro resto da vida. Certo, doutora. E como é que foi, assim, para você escolher essa profissão, né? Essa profissão de psicóloga? O que aconteceu? Ou você já tinha isso desde criança? Como é que foi para isso acontecer? Bom, eu tinha outras opções de curso. Eu tinha administração, jornalismo, que é uma área que eu gosto muito. Inclusive, quando me convidam para podcast, TV, eu gosto, porque estava ali na lista. E psicologia era um sonho, eu sempre tive sonho. Então, eu estava com essas três opções. Quando chegou em Santarém, eu demorei ainda, depois que terminei o ensino médio, demorei um tempo para entrar na psicologia, mas eu percebi que eu gostava de trabalhar com pessoas, de ouvir, e aí psicologia comecei a fazer, graças a Deus deu certo, me formei, e psicologia era um sonho que eu consegui realizar. Que se realizou. Sim. E no exercício da profissão, o que você vê de impacto positivo na vida das pessoas, né? Já estou dizendo que tem impacto positivo, Sim. mas assim, como você vê isso no dia a dia do seu trabalho? A psicologia, ela é maravilhosa. E eu falo isso porque eu tive alta. Então, assim, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz terapia. Tive alta, acredito que foi ano passado. E a psicologia, ela vai mudar tudo. Tudo. A partir do momento que você entra no processo, a sua vida muda. A minha relação com a minha mãe, a minha relação com meu irmão, a minha vida mais saudável, a minha vida financeira. Então, assim, você buscar ajuda, primeiro nós temos que ter muita humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Então, ela te mostra algo que você não vê e mudou a minha vida. Então, assim, é você que nunca fez, você que tem essa oportunidade, eu digo que é uma profissão de Deus. É uma profissão de levar a luz, de levar a reflexão, de trazer melhoria, de transformar a vida. Então, assim, é uma profissão que Deus deixou de presente para o mundo. E eu sou muito grata por ter essa oportunidade de levar saúde, de levar orientação, de provocar o ser humano a ser melhor, porque o psicólogo, ele te provoca. Ele vai te provocar a sair da sua zona de conforto, ele vai te provocar a refletir. E isso, eu digo que isso é maravilhoso. Quando você começa, você tá ali com um olhar muito fechado e o profissional vem e eu digo que ele te dá uns tapas na cara e aí ele te faz umas perguntas e tu sai dali com a tua cabeça cheia de dúvidas e inquietações. A terapia é isso. E eu gosto muito. Então, como eu disse, eu tive alta, eu tive essa experiência e
Dou muitas altas, inclusive atendo muitos pacientes. Tem aí vários pacientes que tiveram alta, pacientes que indicam familiares. E é um investimento necessário, a saúde mental. Interessante, doutora Keliane, né? Você falar que você teve alta. E se teve alta é porque estava fazendo a terapia. E, enfim, eu acho que a pessoa que melhor pode recomendar algo é aquela que faz a experiência, né? Se eu trabalho vendendo um produto, eu devo ser o primeiro a fazer uso daquele produto para dizer se ele funciona realmente, se ele é bom ou não. Então, parabéns, né? Porque você fez a experiência, você faz a experiência. Eu também já fiz e atesto, mas nós sabemos que ainda há um bloqueio muito grande em relação à psicologia. É possível que alguém se envergonhe. Poxa, vai o psicólogo. Vai fazer o quê? Tu não sabe resolver teus problemas sozinhos? E aí agora você falando isso, o que a gente percebe, né? Eu posso ajudar o meu companheiro, meu amigo, na resolução de algum conflito interior, mas quando eu passo por isso, eu não tenho esse poder sozinho, né? Isso é bem interessante. Então, falando com o público agora, diretamente público, assim, olhando para eles, qual o recado que você dá, a mensagem que você dá para quem ainda sente um pouco de receio em procurar o psicólogo, que a pessoa tá precisando de ajuda, uma ajuda exterior, mas a pessoa ainda tá ali, talvez com vergonha, vamos chamar, como se fala, né, doido, nem é a expressão, né, que mais adequada, mas qual é o recado que você deixaria para essa pessoa que tá ali? Será que eu vou ou não vou ao psicólogo? Tem que ir, tem que dar esse primeiro passo. E assim, é importante você verificar. Geralmente eu falo que você tem que investigar um pouquinho, pegar pessoas que são recomendadas. Então, assim, o primeiro passo, só de você querer a melhora, você dizer, não, eu quero melhorar, eu quero ficar bem, eu reconheço que eu estou tendo algumas dificuldades, é você buscar, né? Buscar esse contato, tentar, marcar e acreditar. Tem que ter fé também. Tem que ter fé que vai ficar bem, tem que ter fé que vai melhorar e buscar ajuda mesmo, sair ali da zona de conforto. Tem que se programar. Como eu digo, a tua saúde mental é o teu bem mais precioso. Do que vale um doutorado, do que vale um mestrado, do que vale você estar com a sua conta bancária cheia. Se tu não tem saúde mental, o que tu vai fazer? Então, assim, é o que eu provoco, né? Se tu não tem saúde mental, o que te resta? Do que vai valer o teu nível de formação, do que vai valer a questão financeira se tu não tem saúde mental. Então, o que te resta? Nada. Não te resta nada. Então, assim, isso é importante a pessoa parar e refletir. O quanto que eu estou investindo em mim? Entende? Então, assim, às vezes as pessoas elas começam a valorizar muito outras coisas e não valorizam o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde mental. Porque se tu não tem saúde mental, tu não tem nada. Parabéns, doutora. E a sua especialidade é emagrecimento, né? Então, vamos entrar no bojo da nossa temática hoje, que é um assunto que eu acredito que interesse a todas as pessoas, né? Porque o emagrecimento, ele tá ligado à saúde. Sim, saúde mental. Então, de que modo a saúde mental tá ligada com a falta de saúde no corporal, digamos assim? Né? De que modo a falta de saúde mental influencia numa obesidade mórbida? Pode falar pra gente? Vamos lá. Então, primeiro o corpo ele vai refletir muito. Ele é um reflexo. Então, quando você fala de saúde mental, nós pegamos aí a ansiedade. Vou falar um pouquinho da ansiedade. A ansiedade cada pessoa tem um funcionamento, tá? Cada pessoa tem um funcionamento, então primeiro você tem que observar isso. Tem pessoas que quando estão ansiosas, elas vão comer demais. Tá? Então, nós temos aí umas que comem demais e algumas que vão perder o apetite. Então, vamos pegar a ansiedade. A ansiedade, eu sempre falo, ela também pode ser levada para o prato. E aí, na hora do comer, a pessoa está tão
ansiosa, ela tá tão acelerada que ela não se percebe. E aí ela come rápido demais. Então, a primeira observação é você começar a se observar. Você tá comendo rápido demais? Doutora, tá mastigando? e por que a pessoa ela tá ansiosa? Eu falei da ansiedade. A falou. ansiedade, ela vai estar atrapalhando, ela vai refletir nesse corpo. E aí a pessoa, às vezes, não se percebe ou se percebe, mas não tem controle. E isso vai ter um resultado nesse corpo, que vai estar aumentando de peso. E aí a gente pega o ponto da ansiedade. Porque tem vários outros? Tem, mas eu já vou deixar ali na ansiedade para a gente entender que a ansiedade já vai alterar esse corpo, tá? Certo. Tá, falando ainda da ansiedade, sim, né? A pandemia aumentou muito. Pois é. O que, talvez assim, quais sejam os maiores motivos para que a pessoa seja ansiosa ou muito ansiosa? Muito boa essa pergunta, padre. Vou tomar uma água. Vou também tomar uma aguinha aqui. A ansiedade, ela é hereditária, tá? Então, você que tá aí assistindo... Eu não sabia disso. É hereditária. Tem um pai muito ansioso, tem uma mãe muito ansiosa, e aí nós temos o resultado das gerações, pais, avós e bisavós. Então, ela tem um fator hereditário. Isso é importante a pessoa entender. Além do fator hereditário, geralmente a ansiedade ela se desenvolve ela vai começar ali na infância. E ela não é tratada, e na vida adulta ela vem... bagunça tudo. Então, geralmente, ela começa na infância com situações que são as fobias, medo de borboleta, medo de barata, medo de... Geralmente, as crianças têm medo, esses medos aí de perder os pais, de ficar só. Então, ela começa na infância, ela não foi tratada na vida adulta, ela só vai piorando e pode trazer outras comorbidades. Só que, assim, quando você me pergunta, Keliane, quais são... as causas, isso? Isso, causas, maiores motivos. Nós temos aí também uma causa, padre, que é a insegurança, tá? Então, tá ansioso, essa pessoa tá insegura. Tá insegura com o quê? Por quê? A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela vem ali acompanhada de uma preocupação, ansiedade. Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, um exemplo, não aconteceu nada ainda, mas na nossa cabeça, na cabeça do ansioso, já deu tudo errado. Só que tem uma questão. Quando o ansioso pensa que vai dar tudo errado, a nossa mente, ela não tem essa capacidade de separar o que é real, entende? E o que é imaginário. Então, esse corpo, ele somatiza. E esse corpo, ele já sofre como se tivesse tudo dando errado. Que ele começa a sentir. Tem pessoas que têm tremores, tem pessoas que têm vômito, tem pessoas que têm falta de ar, tem pessoas que têm desmaio. Então, os sintomas da ansiedade, tem pessoas que têm até sintomas neurológicos, que a gente encaminha para o psiquiatra, ele faz toda a avaliação, ele vai no neuro, mas não tem uma questão, ele fala que é psicológico mesmo, e vai afetar. Então, é muitos sintomas da ansiedade, por isso que eu digo, a raiz é uma pessoa insegura. E aí eu tenho que admitir, porque eu só vou ter cura do que eu aceito, do que eu admito, né? Eu estou insegura em que ponto? O que é que está me deixando angustiada? O que é que está me deixando insegura? Então, é importante... Sempre quando a gente vai trabalhar a raiz, tem ali uma pessoa insegura, falta do autoconhecimento, da pessoa realmente se conhecer essa potência que ela tem, essas habilidades, esses talentos. Então, a ansiedade, ela vem ser essa antecipação do futuro, porque não aconteceu nada, eu antecipo o futuro, mas a raiz é essa pessoa tá insegura, não se conhece, tá preocupada, tá com medo. Então, assim, eu sempre digo que o autoconhecimento, ele é libertador. Então, quando eu busco ajuda e você começa a se conhecer e você percebe que você dá conta, isso é legal. Quando eu dou conta. Mas até eu chegar no eu dou conta, eu já sofri muito, entende? Com esses conflitos, essas preocupações, essa angústia. E esse corpo, ele vai somatizar. E quando a gente convive com pessoas ansiosas,
eu acho que todos nós convivemos, Sim, né? com Porque certeza. nós somos uma sociedade. Isso. Geralmente a gente quer saber por que a pessoa tá ansiosa. Mas por que você tá assim? Por que você tá assim, inquieta? Aham. Por que você tá assim, parece com falta de ar? É certo fazer isso? É certo perguntar essas coisas? E a pessoa que tá ansiosa, geralmente ela sabe o motivo? Assim, vamos lá. Primeiro, olha isso que você perguntou. Eu posso perguntar, porque às vezes a pessoa não sabe por quê. Lembra que eu falei que geralmente ela pode se desenvolver na infância? Então, tem pessoas que, vou falar dos mecanismos de defesa, que aconteceu uma situação e ela apaga da memória. Ela não vai lembrar. Por que eu apago? Nós temos vários mecanismos de defesa e um deles é você não lembrar. Então, ela apaga para ela não sofrer. E ela não vai lembrar. Mas tem uma tristeza, tem uma angústia, tem um desânimo. Então, às vezes, dependendo do grau de intimidade, você pode perguntar. Claro, dependendo do local, do ambiente, se não vai constranger, se tem outras pessoas. Porque tudo tem um manejo. É diferente de você chegar ela e expor ela. Você chegar particular, tô preocupada com você, tô percebendo isso, porque às vezes a pessoa não se percebe que precisa de ajuda. Quem é que percebe? Quem tá próximo, quem convive. Então, Keliane, eu posso perguntar? Pode. Só que ela pode também realmente não lembrar, porque ela pode ter apagado da memória para ela não sofrer. Só que fica um sintoma. Compreende? Fica um sintoma. A obesidade, ela é um sintoma. Que tem alguma coisa que não tá legal. Compreende? É um sintoma. Então, assim, você perguntar, ao invés de perguntar, o que eu posso dizer? Fulano, eu tô aqui do seu lado. Eu posso te ajudar como? Compreende? Certo. Que é o acolhimento. O que é? A ansiedade é uma pessoa que está insegura e que precisa de acolhimento. Então, o que o psicólogo vai... O que ele faz na terapia? Ele acolhe. Tá com isso, é o acolhimento. Então, eu acolho primeiro o paciente, eu acolho, eu vejo as queixas, eu oriento, e depois ele se acolhe. Compreende? Depois, eu digo que depois que você tem alta, você caminha sozinho com as suas próprias pernas, então depois ele se acolhe. A questão é não perguntar por quê, mas falar que tá ali do lado, falar que percebe, falar que você compreende que ele pode estar passando por algum lugar, orientar ao invés de perguntar também o que aconteceu, porque às vezes a pessoa não consegue falar. Quando tu chega no assunto, a pessoa se desmancha, ela começa a chorar, eu sempre digo, é isso que precisa de tratamento. É essa parte da sua vida que você precisa ressignificar, elaborar, porque aquele assunto, ele mexe tanto que tem gente que não quer falar. E eu sempre digo, tem assunto que é da terapia. A outra pessoa não vai entender, a outra pessoa não vai conseguir acompanhar. Então, começou a chorar, começou a soluçar. Eu digo que tem um choro, que é a dor da alma, que é aquele que tu soluça, que tu quer falar e tu não consegue, que tu começa a passar mal. Não sei se o senhor já teve, eu já tive. E é uma coisa tão... É uma dor tão complexa que tu soluça e tu chora e tu quer falar e tu não consegue falar. E eu digo que esse choro é forte. Então, assim, a pessoa começou naquele... É ali que precisa de tratamento. Às vezes, é aquela parte da vida que falta ela elaborar e ressignificar para ela conseguir seguir com mais saúde mental. Certo, muito bem, doutora. Acho que tudo isso é muito esclarecedor, né? E é um mundo. E a obesidade, a comida, que é uma coisa prazerosa, né? Comer é um dos prazeres, né? Isso mesmo. E uma das necessidades humanas básicas, né? Comer, satisfatório. E a senhora já falou que a ansiedade é um dos motivos que nos levam a comer. Comer exageradamente. E como é que a psicologia, como é que a terapia vai ajudar nesse tratamento né, da obesidade? Como é que a senhora faz na sua área de atuação? Quais são os mecanismos? Qual é o tipo de abordagem? Né, a gente ouviu falar daquela expressão, né, em inglês, né, esse neologismo, né, mindfulness, né, mindfulness. A senhora
poderia falar um pouco sobre isso para nós? Claro. Então, primeiro, gente, cada caso é um caso. O que acontece? As pessoas, elas querem um resultado muito rápido, imediatismo. E nós não temos. O emagrecimento, ele não é rápido. O emagrecimento saudável, ele não é rápido. Então, primeiro, eu acolho esse paciente, eu oriento. Digo, ó, nós vamos ter um resultado porque, dependendo do quadro, são profissionais diferentes. De início, o início eu faço uma avaliação para verificar por quê. Geralmente tem uma ansiedade que tá ali, que já vem há muito tempo e a pessoa não consegue sozinha, então a gente vai avaliar. Tem casos que o paciente começa a fazer a terapia e assim, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, não é rápido. Então, ele vai ter uma mudança interna, primeiro nessa cabeça, e depois tentar alinhar alguns comportamentos. Então, assim, faço uma avaliação, vejo quando tem a necessidade. Tem casos que eu encaminho para outros profissionais, tá? Psiquiatra, a pessoa está muito ansiosa, tendo crises de pânico, tenho que encaminhar para outros profissionais. Psiquiatra, nutricionista, tem casos... Tem paciente que já foram em várias nutricionistas e nunca buscaram um psicólogo. Então, já chega na terapia falando que, Eliane, já fui em várias e não estou conseguindo seguir, já busquei isso. Então, ele já passou pela equipe multidisciplinar completa, menos pelo psicólogo. Né? Que talvez deveria ser o primeiro, né? O primeiro. Isso. Porque eu sempre digo, gente, a parte mais significativa, né, é a sua mente. É o seu pensamento. Porque eu alinhando aqui a minha mente, eu vou conseguir seguir as recomendações, as orientações. Então, é o primeiro. Mas que isso comece a mudar. É sempre o último. Então, dependendo do caso, eu encaminho para outros profissionais. Que Eliane, trabalha sozinha? Não trabalho sozinha. Tem casos que eu preciso da família ajudando, tem casos que eu vou precisar do psiquiatra, tem casos que a nutricionista é muito importante, endócrino. Então, assim, cada caso é um universo diferente. Então, a gente vai começar a alinhar. Fiz a avaliação, identifiquei, ó, tem isso, exemplo, tem ansiedade, vamos ter que trabalhar essa ansiedade, se for preciso, encaminha para o psiquiatra, aí toma medicação, faz terapia, porque o tratamento se tiver a questão medicamentosa, é psiquiatra e psicólogo, porque eu tenho que ter consciência, tá? Chegar lá na frustração e entender por quê, alinhar comportamento, e aí nós vamos começar fazer um tratamento mesmo, planejar, organizar os dias da semana, inserir comportamentos saudáveis, a prática do exercício físico, ela é fundamental. Então, assim, essa tomada de consciência mesmo, de refletir o que tá, às vezes, ali te causando esse sofrimento para você buscar a comida, que é uma fonte de prazer, comer é um prazer. Então, assim... emagrecer, muitas vezes, é um desprazer, né? É sofrer. E não é. Não é. Mas, assim, eu tenho que desconstruir esse pensamento que é difícil, eu tenho que desconstruir que é ruim, porque é você fazer uma alimentação saudável, você fazer exercícios físicos, e eu digo que emagrecer é você tirar tempo para você. Tempo de qualidade é você se priorizar. Doutora, no começo tudo é difícil, né? É mais delicado. Né? Mas é delicado. Claro. Por exemplo, a gente vem esse mundo, a gente não sabe andar ainda, né? Muito menos correr. Então é difícil, a criança chora, precisa de cuidado e tudo mais. E já aconteceu comigo, por exemplo, de eu me sentir muito gordo e também por culpa de algumas pessoas, e a gente vai fazer uma caminhada e a pessoa, rapaz, o que tá fazendo da tua vida, né? Então, às vezes isso pode nos levar, não vou nem ali na rua fazer uma caminhada e tudo mais. O que você falaria, ou pode falar, pra motivar, né? Porque a gente precisa de motivação. Porque às vezes a gente até começa, mas para. O que a senhora poderia falar para motivar pessoas assim, que são inconstantes, como eu, né? Poxa, quantas vezes eu comecei a querer emagrecer, até consegui, depois parei. Vamos lá. Primeiro,
quando você fala de uma pessoa que você tá ali querendo fazer o exercício e aquela pessoa já começa a te julgar, tá? Julga, faz uma piadinha, né? E Isso. tudo mais. Você tá ali no processo, mas a pessoa... Isso. É muita resiliência. Você tem que respirar fundo, porque assim, eu já acompanhei casos de pacientes que na academia as pessoas elas ficam com piadinhas, olham diferente. Então, assim, geralmente a pessoa obesa, ela às vezes ela tem vergonha de ir pra academia. Ela tem vergonha de fazer uma prática de exercício físico. Só que assim, gente, eu sempre falo que é muito importante você fazer o exercício por você. Independentemente do que o outro fala, independentemente do que se o outro não te incentiva, a opinião do outro não te define. Essa é algo que ele tem que ficar aí nessa psique. A opinião do outro, ela não te define. Se ele acha que você tá obeso, se ele acha que... Não te define. O teu peso, ele não te define. Compreende? Você não é só o seu corpo. Só que as pessoas, elas julgam muito. Ah, tu tá isso, tu tá aquilo outro. Por isso que eu falo, é acolhimento. Fulano, que bom. Então, você que gosta de julgar, você que gosta de jogar piadinha, você que gosta de criticar, a orientação pra você dê parabéns, elogie, que bom, porque você não sabe como foi o dia dessa pessoa. Que pra pessoa chegar lá naquela academia, Sim. ou então colocar sua cara na rua, teve um processo muito complicado ali pra pessoa poder tomar aquela decisão e ter a iniciativa, né, de fazer algo, né? Isso mesmo. Então, assim, eu tô trabalhando com meu paciente na terapia pra ele ir pra academia, pra ele começar a ter uma mudança no comportamento. Ele chega na academia, a pessoa faz uma piada. Então, assim, isso é falta de respeito, né? É interessante, doutora, que isso tá tão... essa ditadura, né, Sim, do da corpo, beleza. escultural e tudo mais, o mundo fitness, que é importante, Sim, né, que é claro. importante. Mas um amigo me contou uma história, né, que passou um dono de academia aí pelo lugar onde ele trabalhava. Sim. E aí todo mundo ficou empolgado, né, porque a academia é uma academia boa aqui na nossa cidade, aqui em Santarém. E ele disse, olha, vão lá que vou dar um cupom de desconto para vocês. Aí ele foi indagar as colegas, e aí, vamos lá na academia? Dá uma treinada e tudo mais. Olha, o dono aqui deu um cupom de desconto. Aí 2 amigas de trabalho disseram para ele assim, a gente não vai não, porque a gente tá muito gorda. Aí Olha tem assim, que ir. exatamente, mas assim, elas não iam porque elas estavam com vergonha de chegarem lá gordas. Não. Elas tinham que emagrecer antes em algum lugar para poder ir pra academia. Eu achei muito engraçado, mas isso reflete muito o tipo de pensamento que a gente tem, como, por exemplo, aquela senhora que quer chamar uma diarista, uma faxineira para sua casa, mas antes ela dá uma limpada lá para poder diarista. E Esse assim, tipo de vergonha, né, de incômodo que a gente tem é complicado, né? e a empatia. Gente, empatia com a pessoa. A empatia com a pessoa que tá sofrendo com obesidade. E eu digo isso não só com a pessoa que tá em obesidade. Empatia e respeito é com todas as pessoas. Independentemente da dificuldade dela, nós temos que ter. Então, que você pare de julgar. E às vezes as pessoas, elas sofrem tanto que elas começam a projetar isso nas pessoas. Ela já foi tão julgada, ela já foi tão maltratada, que a resposta dela é julgar, é maltratar. E como eu falei, né? Você não sabe como é difícil para a pessoa sair, porque a obesidade tem aí esse sofrimento, essa ansiedade, e muitos ficam isolados. Começam a entrar num processo de isolamento. Então, você tá vendo a pessoa, incentiva, que bom que você veio, vamos vir outro dia, qual é os dias que você tá caminhando, e é difícil às vezes eu incentivar o outro, eu dar uma palavra de apoio, eu dizer que é muito importante, que eu gostei, porque o julgamento ele vem primeiro. Só que você que tá aí, né, pegar a sua fala aqui, começa e para, é importante você manter 30 dias a prática do exercício físico, né? Eu tenho que manter 30 dias e aí depois eu vou mantendo 3, 6. Só que assim, você que sofre de obesidade, tem fatores hereditários, porque tem várias questões, você não pode parar. Não pode parar o exercício. Exercício físico é qualidade de vida, é saúde mental. Então, você tem que tentar manter esse hábito do exercício físico e não ter vergonha. Porque, como eu falei, o peso, ele não te define. O exercício físico não é uma coisa esporádica. Não. É como alimentar, né? Todo dia eu preciso. É como dormir, todo dia eu preciso.
Mas, de algum modo, entrou na nossa mente, né? Que eu posso fazer algumas vezes só, mas não, tem que ser todo dia. Depende. Como é Vamos que é lá, isso? Vamos lá. O que eu vou falar, gente? Hoje teve uma mudança, né? Uma pesquisa que fala que os psiquiatras, eles estão prescrevendo exercícios físicos também. Também. Eu achei isso maravilhoso. Gostei. Porque, assim, o exercício físico, ele vai aliviar a ansiedade, ele vai aliviar o estresse, vai melhorar o seu humor, você vai ter mais disposição. Tem aquela questão lá dos neurotransmissores, né? Isso, Ele liberar vai- o hormônio do bem-estar e do prazer. Então, assim, depende. Quando você fala, precisa fazer todo dia, não, vai depender da tua jornada, vai depender do teu planejamento. Mas, geralmente, para te ter qualidade de vida, é 3 vezes por semana, tá? Qualidade de vida, aliviar a ansiedade, é 3 vezes por semana. Mas aí, dependendo da tua dificuldade, no caso do emagrecimento, é importante você buscar um profissional realmente para ele passar ali e orientar, ó, tantos dias, porque vai depender da sua jornada. É claro que se você tem uma jornada, eu não consigo fazer exercício físico todos os dias. Eu tenho um planejamento e hoje eu faço 4 vezes por semana musculação e cardio, acredito que umas 3 vezes, quando eu consigo ir com meu namorado, a gente faz o cardio. Mas é o planejamento. A questão eu digo que um dos segredos que você alinha comportamento o horário do teu exercício físico, ele é fechado. Eu fecho. Um exemplo. À tarde, hoje eu vou pra academia, tá fechado. Então, é ligação, que é isso. Não, gente, eu já tenho compromisso. Compromisso é comigo. O compromisso é comigo. Então, assim, o meu horário de cardio, ele é horário fechado, ele não tá livre. E para você começar a ter esse respeito com você, é algo que não é rápido. Porque a pessoa te pergunta pra onde tu vai ter algum compromisso? Tenho. Pra onde tu vai, Keliane? Eu digo, eu vou pra academia. E aí a pessoa fica irritada. Talvez nem precise falar, né? Isso, não precisa falar. Tenho compromisso. Mas às vezes tem gente que te questiona tanto, mas que horas tu vai estar livre? Que horas tu termina? E aí eu digo, gente, eu tenho compromisso com a academia. Keliane, vamos pra... Eu tenho cardio. Então, assim... Mas o cardio, deixa isso pra depois. Vamos ali comer um hambúrguer, um Isso. x-tudão. Só que a questão é fechar o horário. É a tua caminhada, tá comprometida. Não vou poder. Depois da caminhada. Não é algo banal, né? É algo muito sério, né? Isso é um processo. Antes eu não conseguia. Porque tem pessoas que não priorizam. E para ela não vai entender quando ela não se prioriza. Então, assim, fecha o horário. Tem que fazer o cronograma. Eu sou muito... Gosto de anotar tudo. Porque quando você anota no papel, aumenta as chances de você executar aquilo, 50%. Então, eu pego ali o papelzinho por ti, te anoto bonitinho o Não horário. é só planejar mentalmente, não. Tem que tirar daqui. Isso. Então, assim, tem que fechar o horário. Fechou com você. É comigo? Não. É com você. Então, quando tu falas, Keliane, como é que a gente faz para trabalhar essa motivação? É você começar a fechar o compromisso com você. E tentar seguir. É rápido? Não. 1 mês, 2 meses, você vai tentando alinhar. Mas é algo que tu não vê o resultado rápido. Aí dá uma desanimada. Não, gente, é um processo. Vai ter resultado. Doutora, fazer o exercício físico, né? Digamos assim, talvez seja um pouco mais exigente do que talvez tratar da comida, né? Mas ambas as atividades são importantes, né? Os dois são Por exemplo, importantes. os dois são importantes. Mas para fazer o exercício físico, aí eu vou tomar meu banho, né? Porque é importante, né? Minha higiene, né? Porque eu vou suar, que eu não vou me cuidar, porque tem as pessoas que caminham perto de mim, Claro. né? Que fazem exercício, então vou ali me produzir, né? Para colocar aquele tênis, aquela roupa fitness e tudo mais. Aí eu vou fazer o esforço físico. Aí tem a questão da alimentação, Sim. né? Que talvez seja mais simples, mas também precisa de um planejamento ali, né? Para fazer, né? E na questão da alimentação, quais são as suas orientações? Você falou essa questão de mastigar e tudo mais, né? E
já que a senhora falou bastante do exercício físico, fale um pouco mais da alimentação. Como que a alimentação vai me ajudar no emagrecimento? Isso. Primeiro, como eu disse, a parte mental ela é mais importante, tá? A mente, não querendo elevar o exercício físico e a alimentação, mas primeiro eu tenho que ter um equilíbrio psicológico para conseguir fazer a reeducação, que é comer de forma saudável, e consegue fazer a reeducação e consegue fazer o exercício físico. Então, nós temos ali pilares, tá? Todos são importantes. Por quê? Não adianta você só fazer exercício físico e não trabalhar essa mente e não diminuir, não reeducar, senão tu não emagrece. Porque tem pessoas que fazem exercícios, consegue fazer o exercício, mas ela não consegue alinhar a alimentação. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. São vários pontos. A questão lá que eu falei da sua pergunta lá da atenção plena, né? Os estudos, eles vêm trazendo que eu preciso estar no momento da alimentação no estado de presença, no momento que você vai comer. Eu preciso estar aqui, mente e corpo concentrado nesse aqui e agora. Porque geralmente nós levamos o celular para alimentação, para qualquer lugar. Primeira orientação você vai para a mesa, é um momento sagrado. Por que é sagrado? Então, você tem que ficar... E é bom você falar do celular, porque eu oriento a não ficar com o celular na mesa. Tira o celular, tá? Então, eu tenho que... Atenção plena. Eu tenho que estar aqui nesse momento concentrada no meu almoço. Tira o celular. Tem pessoas que almoçam falando no celular. Não, gente. O horário de comer, ele é sagrado. Então, assim, a minha refeição, o momento que você vai se alimentar, ele é um momento sagrado, isso é bíblico, né? Fala da questão da importância de agradecer, de orar. Só de você orar ali na sua comida, isso já vai dando uma calma para a mente, tá? Então, você se concentra, deixa o celular, senta na cadeira. Você já viu pessoas que estão comendo em pé, andando de um lado para o outro? Te senta, rapaz, te aquieta. Tem pessoa que não consegue nem sentar e parar para comer. De tão agoniada, de tão preocupada, tão cheia de coisa, cheia de demanda. Não, gente. O horário de comer, ele é sagrado. Então, primeiro eu tenho que ter esse entendimento. O meu horário de comer, ele é sagrado, tá? Todas as refeições. Sentou, atenção, mastigar bem, olhar. Eu digo que a pessoa, às vezes, ela tá tão ansiosa, padre, que ela não lembra nem o que ela comeu. Aí pergunta assim, um exemplo, a sobremesa. Fulano, tu quer de que a sobremesa? Aí ele, de que era mesmo? Mas o que eu comi? O que eu comi, né? Comeu tão rápido. E não teve aquele momento de saborear. Nós temos que saborear o estado de presença. Eu estar aqui agora e tentar tirar essa cabeça lá dos boletos, da reunião, de toda aquela demanda, deixar ela para lá e se concentrar, né? O estado de presença, eu comer, eu mastigar bem, eu saborear, eu respirar e principalmente a questão da mastigação. O ansioso, padre, ele não mastiga, ele engole. Ele engole, né? Ele engole porque ele quer fazer tanta coisa. Outra coisa, padre, a ansiedade geralmente é uma pessoa desorganizada, bagunceira. Então, primeiro, é você começar a se organizar, porque ele deixa tudo pra cima da hora, ele fica mais ansioso, aí ele já quer comer correndo, porque tem um monte de coisa pra ele fazer que ele não fez, aí ele engole rápido pra dar conta do resto do dia. Então, a primeira coisa é começar a se organizar, comer devagar, se permitir saborear aquele momento sagrado que é. A questão da organização é algo que vai servir para tudo, né? Para tudo. Inclusive vai interferir negativamente com a falta de organização na comida, né? Eu tô me vendo aqui, você tá falando, eu tô me vendo. É assim mesmo. Tô me vendo, tô me avaliando. Muito bom, doutora. E, doutora, geralmente quando nós vamos ao nutricionista, aí ele passa lá, né, um roteiro de comida, né, a quantidade e tudo mais, muda alguns tipos, tira lá
olha, ao invés de fazer uso do pão, faça uso disso aqui, dos ovos, né? Enfim, e às vezes a gente vê, nossa, mas eu vou comer só isso agora, né? E será que isso vai me dar saciedade? A senhora poderia falar um pouco sobre essa questão da saciedade e tudo mais? Então, quando você come devagar e você não tá no celular, e uma orientação que eu dou também, padre, é você não comer assistindo a TV. Porque a mente, ela vai processar a notícia e você acaba comendo mais. Então, você se concentrar, é você mastigar. Se você come devagar e se você começa a mastigar, você vai ter uma saciedade. Porque quando tu come muito rápido, esse estômago, ele tá cheio, mas a minha cabeça, a minha mente, ela não processou a saciedade. Então, é 20 minutos. O 20 ansioso, minutos. ele come em quantos minutos? 3, 5, 4. 3, 5 minutos. Então, primeiro te observa. Quanto tempo dura a tua refeição? Entende? Quanto tempo dura a sua refeição? Que você vai começar a observar. Conta mesmo no relógio, pega e marca. A primeira vez, eu sempre oriento meus pacientes. Marca quanto tempo tá durando o seu almoço. E aí ele chega na sessão todo ali, durou 5 minutos. É isso que nós vamos alinhar. Então, assim, cada pessoa é um detalhe, só que são detalhes muito significativos, que vão fazer toda Doutora, a a diferença. senhora falou 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos para eu fazer a minha refeição, mastigando. Isso. Pra te ter a saciedade. Você me perguntou sobre Pois saciedade. Tá, então é depois de 20 minutos que eu termino a minha refeição que eu vou ter o sentimento físico e psicológico de que aquela quantidade me saciou. Então, por isso que a gente sempre quer comer mais e repetir, né? Porque a gente não deu tempo da saciedade. Não deu tempo. E assim, gente, porque que história é essa que tem que repetir? De onde que vem que você precisa repetir? Olha, é uma boa pergunta e essa resposta não está comigo. A senhora poderia falar? Primeiro tem que alinhar um comportamento. Compreende? Que necessidade é essa de repetir? Então, assim, aquela pessoa... Porque às vezes a comida é muito gostosa, doutora. Só que assim... Tem isso. Tem que ver a questão da autossabotagem. Eu vou comer só mais um pouquinho. Eu vou comer porque eu mereço, trabalhei muito. Não, tá muito gostoso. Tá, mas assim, você não precisa repetir. Compreende? Aí eu tenho que desconstruir um comportamento que você tem que repetir. Não, você não precisa repetir. Então, todos esses comportamentos, eles têm que ser alinhados para você ter um resultado. Compreende? Que necessidade é essa de repetir? De onde que vem? Qual é a origem? Desde quando que eu estou repetindo? Então, assim, se você quer ter um resultado, a gente tem que descondicionar esses comportamentos. Eu digo que a repetição é um comportamento condicionado. Tá quantos anos repetindo? Então, há quantos anos você tem aí o hábito de repetir o almoço, de repetir a janta? Não, é algo que nós temos que refletir. Não tem essa necessidade. Se você está saciado, você não precisa repetir. Só que você aprendeu com quem que tem que repetir. Compreende? Certo. Então, assim, essa consciência que você não precisa repetir, que a comida ela é para nutrir, não é para preencher um vazio que tem aí de uma outra necessidade que você pode, inconsciente, não tendo essa consciência, querer encher. Entende? Querer encher. Seria uma compulsão alimentar? Tá dentro disso? Depende, por isso que eu digo, nós temos que avaliar para descobrir se tem uma ansiedade ou se tem uma compulsão. Os casos da compulsão é mais difícil porque as pessoas têm vergonha de falar, têm vergonha de buscar tratamento. É um caso mais delicado, mas tem que ser investigado, tem que ser orientado, porque vai mexer muito com a pessoa, porque ela tem vergonha, ela não fala. Então, geralmente, a pessoa... E aí, a gente vai para um outro tema, que é um tema muito importante também, tá, padre? Que é a compulsão alimentar e que ele é muito amplo. Muito amplo, né? Porque a pessoa come muito descontrolada, ela não tem controle. E ela consegue... se ela come muito, talvez ela não tenha essa saciedade também, né?
Por isso que eu lhe Sim. falei. Ela tem vergonha de falar e ela não consegue se controlar sozinha. Ela tem um descontrole no comportamento. Só que tem vários tipos de compulsões. Tem leve, moderada, tem a compulsão mais grave. Então, assim, se a pessoa percebe um descontrole, a primeira é essa. Eu não consigo. Quando eu vejo o bolo, eu como ele inteiro e eu passo mal, a gente percebe que já tem uma compulsão. Tá? A compulsão atrapalha muito no emagrecimento. A pessoa que tem compulsão, ela vai ter mais dificuldade. É diferente de uma outra que não tem compulsão, alinha alguns comportamentos e consegue, tá? Então, tem casos que precisa entrar também com terapia e questão medicamentosa para ela conter aí esse descontrole, essa compulsão realmente. Muito bem. Tá vendo, pessoal, que emagrecer não é tão simples assim. Não Por é. isso que muitas vezes, muitas pessoas como eu tentam e não conseguem pela falta de uma orientação, de um profissional, né? Não só de um profissional, como a doutora Keliane Almeida falou, é uma equipe multidisciplinar que nos ajuda, né? Na questão da educação física, a questão da alimentação consciente, uma alimentação consciente, uma atenção plena, enfim, um psicólogo que vai tratar da mente, enfim, ver se tem uma causa geradora aí, que é uma ansiedade, enfim, compulsão alimentar. Isso mesmo. E doutora, assim, depois de várias tentativas de emagrecer, foi difícil e tudo mais, tem um outro método que, ao meu ver, de maneira empírica e leiga, talvez, seria mais violento, né? Essa é a expressão que eu utilizo agora, mas não sei se é a mais adequada. Sim. Que é uma cirurgia, a famosa bariátrica. Sim. Em que momento é aconselhável a pessoa partir para a cirurgia bariátrica? Quais são os pós ou talvez os contras? Né? Como que a senhora orienta uma pessoa a tomar essa decisão da bariátrica? Muito, muito boa a sua pergunta. Primeiro que a bariátrica ela só é indicada depois de 2 anos de terapia. Primeira regra. É muito tempo, né? 2 anos de 2 terapia, anos. mais ou menos, é indicado a fazer a bariátrica, tá? Outra coisa, a bariátrica, gente, é o último recurso. Inclusive, a gente pode marcar um outro programa para falar só sobre bariátrica, porque é também a minha especialidade, atendo vários pacientes que já fizeram avaliação. Então, assim, a bariátrica é o último recurso. Você já fez terapia, você já foi no psiquiatra, você já foi no nutricionista, você já tentou de tudo e tu não consegue, a bariátrica é o último recurso. Né? Eu falo pro meu paciente, quando tem pacientes que me buscam para fazer avaliação psicológica, porque antes de você fazer a bariátrica, você precisa fazer uma avaliação psicológica para ver se você tem estrutura emocional para essa mudança na sua vida. E aí eu falo, né, que nós temos, sim, meios, só que vão ser ali, um exemplo, que vai ser mais difícil. A bariátrica, tu tem um resultado. Rápido. Não diria, não é rápido. Não é rápido. A bariátrica não é a cirurgia que emagrece. Depois que você faz a bariátrica, você tem até 2 anos. Então, se tu não alinhar o teu comportamento, tu tem um reganho. Entende? É possível, porque, enfim, eu nunca fiz cirurgia bariátrica, mas assim, a pessoa tem uma redução da fome. Tem uma redução, porque... Do estômago mesmo. E se ela come mais, né? Ela vomita. Tem paciente que come mais e passa mal. Mas tem também uma redução. Só que assim, como eu falei, ela é o último recurso. Ela é o último, tu já tentou de tudo e tu não conseguiu, ela é o último recurso. Keliane, tu indica? Bom, depende. Um exemplo, uma pessoa que está tendo problemas de saúde, está tendo pressão alta, pode ter diabetes, aí sim eu indico. Mas você que tem condições, que não tem nenhuma lesão no joelho, que tem condições de fazer o exercício físico, eu provoco sempre a tentar com o poder da mente, de mudar o comportamento, porque assim, ó, depois que você faz a bariátrica, você vai ter que fazer exercício. Também, né? Você tem que fazer uma reeducação. Você tem que mudar o seu comportamento. O reganho é com 2 anos que você pode ter. Porque o que acontece? Só para o senhor entender que a bariátrica, se você não mudar o seu comportamento, você aumenta de novo.
Tem casos, eu não tenho nenhum paciente, mas tem casos que nós sabemos e pessoas que já me falaram, que fizeram e que com 4 anos ou depois de 2 anos elas realmente aumentaram, porque não buscaram um tratamento psicológico, não fizeram todo o tratamento correto. Então, assim, nós temos que ter muito esse cuidado para dizer que se você não alinhar o seu comportamento, você pode voltar. Aí tu imagina a frustração de uma pessoa que sofreu a vida inteira com obesidade, faz uma cirurgia, não alinha esse comportamento e com 2, 3, 4 anos ela volta a engordar. Pode acontecer? Pode. Por quê? É como eu digo, se você não alinhar o comportamento, você tem um reganho. Compreende? Então, a questão eu sempre digo, você precisa mudar o comportamento. Você emagrece com a bariátrica nos 2 anos da cirurgia. Ela tem um resultado? Tem um resultado, porque vai diminuir o seu estômago, só que a mudança ela é aqui. E teve até um outro podcast de um profissional que eu admiro muito, que ele falou, a cirurgia que tem... E eu achei lindo aquilo. Ele falando, né? A cirurgia que tem que ser feita é na mente. Eu preciso trabalhar essa mente, não é o estômago. Não adianta você diminuir esse estômago se você não trabalhar a sua mente para entender o que te leva a esse repetir, o que te leva a esse querer o prazer, porque comer é um prazer. Compreende? Então, esse tratamento não é a redução do estômago, é um tratamento, é uma reprogramação mental. É você trabalhar essas emoções e conseguir realmente se posicionar no seu dia a dia. Se posicionar falando realmente o que você quer. Compreende? Se colocando, se priorizando. Então, Keliane, tu indica a bariátrica? Como eu falei, eu indico porque eu trabalho. Eu faço avaliação da bariátrica, eu tenho vários pacientes que são bariátricos e não aumentaram de peso, eles estão conseguindo manter. Então, a questão é boa, dá resultado, mas você precisa realmente saber conversar com pessoas que já fizeram a cirurgia, saber os pontos positivos, saber algumas questões que tem também cuidado com a saúde, fazer os exames, tomar as vitaminas. Então, assim, se tu não consegue, se tu já tentou realmente de tudo e não conseguiu e quer fazer, é uma escolha da pessoa. Eu vou só ajudar ela a caminhar para manter. Mas se pode perder, se consegue fazer exercício, se não tem lesão, a minha orientação é que você consiga alinhar esse comportamento e dá de eliminar? Dá. Eu tenho uma paciente, vou até lhe mostrar a foto dela depois, que eu não fiz nenhuma postagem ainda no Instagram. Atendo ela online. Ela é de... Mas tá sendo gravado, né? Vai aparecer no canal depois, mas ela disse que eu posso falar. Ela é de uma cidade aqui próximo, Oriximiná. E assim, ela teve um resultado tão incrível, padre, que ela já eliminou mais de 27 quilos. Nossa. Mais de 27 quilos. Então, assim, o resultado dela é um resultado de quase uma bariátrica. Você olha pra ela, você não reconhece ela. E eu disse para ela que hoje, na minha experiência clínica no emagrecimento, ela é a primeira paciente que já eliminou 28 quilos com o poder da mente. E as montagens dela, vou lhe mostrar. Já postei no meu Instagram, no story, não deixei ainda fixo, mas eu vou até colocar, porque assim, eu disse para ela que isso é lindo, isso é maravilhoso. E ela me disse, quando ela me procurou, ela estava com 108 quilos e 600, eu não esqueço. E ela disse que ela já tinha tentado de tudo, que eu era, assim, a última tentativa. Eu digo, nossa, gente, olha a mudança do comportamento, você tem que buscar primeiro o psicólogo. Uhum. Então, assim, hoje, ela tem um resultado incrível. Um resultado de bariátrica, quase 30 quilos. Não tinha dado certo porque ela não buscou primeiramente o psicólogo, Sim, né? Que deve ser o claro. primeiro. Era a última tentativa, né? Última tentativa. Como a senhora falou. Sim. Doutora, tem tantas questões, né, que vêm à mente da gente agora, mas queria tratar ainda 2 antes da gente terminar. O tempo passa, né? Passa. Uma delas é a fé. De que modo a fé, a espiritualidade pode ajudar uma pessoa também nessa questão corporal?
Porque às vezes pode-se entender que a fé é só questão da alma, do espírito, mas de que modo isso, a experiência de fé, da espiritualidade, reflete na questão corporal? É muito importante a fé, porque primeiro eu tenho que ter fé para me emagrecer. Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir. Mesmo que você veja ali aquele corpo, né, com a obesidade, eu tenho que ter fé que eu vou ter um resultado. Eu digo que a fé ela é muito importante e necessária no emagrecimento. Então, assim, é um dos pilares da saúde mental. Da saúde mental, porque a Organização Mundial de Saúde, ela coloca 4 pilares. Então, a fé, ela é um pilar. Eu tenho que acreditar que eu vou conseguir, eu tenho que ter fé, mesmo que no momento tu não tenha um resultado, mesmo que no momento tu não consiga alinhar esse exercício toda semana, eu tenho que acreditar, compreende? Então, você ter fé que você vai conseguir, que você teve uma recaída, mas que no outro dia você vai fazer o exercício, ela é essencial, não só para o emagrecimento, para a tua vida, para a tua saúde mental. Então, eu tenho que ter fé, eu preciso cuidar, né, dessa mente, eu preciso cuidar da minha mente, das minhas emoções, eu preciso cuidar do meu corpo, com a questão do exercício físico que nós falamos, e eu preciso cuidar da minha espiritualidade, para mim ter esse equilíbrio e da vida social. Então, a fé necessária. A fé muito importante. Então, nós temos que trabalhar também essa espiritualidade para você conseguir, sim, ter um resultado importante no emagrecimento. Doutora, uma pessoa que já tentou emagrecer, né, digamos assim, de maneira mais natural, Sim. aí não conseguiu, se submeteu à cirurgia bariátrica, engordou novamente, ela não tem como correr disso, experimentar a frustração. Sim, com certeza. Né? E o que é a frustração? O que é a frustração e como, sei lá, o que fazer para conviver com isso, né? Com a frustração, para sair disso, né? Pode ser decorrente de outras coisas também, de outros acontecimentos. Mas o que vem a ser o sentimento da frustração e o que fazer para sair dele? É aquele sentimento que você não conseguiu. É aquele que tu não consegue, compreende? Já fez a cirurgia, só que não alinhou o comportamento. Entende? Com certeza não fez o exercício, com certeza não conseguiu reduzir a alimentação e aí o resultado ele vai vir. Então essa angústia, essa dor, né, eu digo que é buscar ajuda. É importante você buscar aquele ajuda. sentimento assim, eu não consegui, eu tinha todas as ferramentas e o culpado fui eu. Eu não consigo sozinha, então eu digo que tem que ter muita humildade. Tem que ter muita humildade para você reconhecer que você não consegue sozinho e buscar essa ajuda, porque assim, você continua com uma frustração. Eu digo que é algo ali que as pessoas, a mídia, ela coloca muito, é isso, é aquilo outro. O Brasil, ele consome muito medicamento para emagrecer. O Brasil, ele consome muito medicamento para emagrecer. Então, assim, gente... Hoje o que tá na mídia aí, Ozempic, né, agulhinha e tudo mais. Isso. E que assim, se você não tiver uma mudança, tem pessoas que não têm um resultado satisfatório. E nada contra. Nós temos que buscar, mas assim, eu tenho que entender que essa consciência, não quero só ter um resultado imediato ali, o rápido, compreende? É uma mudança no comportamento que você pode sim fazer escolhas mais saudáveis, escolher alimentos mais saudáveis, para mim poder ter um resultado satisfatório, porque eu tô ali só comendo, eu tô só buscando esse prazer, mas vai ter um resultado. Na fé, a gente fala muito de amor ao próximo, né? Do altruísmo, de doar-se e tudo mais. Mas eu acho que nessa questão de emagrecimento, pelo que a senhora falou, né? Tô avaliando aqui, tem a questão também do amor próprio, né? Que às vezes a gente deixa de lado. Eu posso só fazer uma reflexão, padre? Fica à vontade. Quando o senhor fala do amor próprio, e assim, quando você come em excesso, você está se matando.
Então, eu trago ali um tema muito forte, muito reflexivo. Por quê? Gente, você tá se matando, só que você se mata você tá se matando lentamente. É diferente de uma pessoa... E quando eu tava fazendo um treinamento, né? Até pela igreja, um psicólogo falando isso, eu achei aquilo muito chocante, muito forte. Porque é diferente de uma pessoa que planeja o suicídio rápido. Ela planejou, executou. A obesidade, você está se matando lentamente. Por quê? É uma pressão alta, é uma diabetes, compreende? Pode ter câncer, porque a pessoa que está com obesidade, ela vai ter uma chance maior de ter câncer. Só que ela é uma morte lenta e você vai se matando lentamente. E aí é aquela provocação, né? Você percebe que você está se matando lentamente? Compreende? Isso é forte, porque às vezes a pessoa não tem consciência que você está desrespeitando o seu corpo, que você está se violando, que você está comendo em excesso. Então, esse comportamento que é chave. Compreende? Não, eu não vou me destruir. Porque você não precisa se destruir. Quando você come em excesso, quando você repete, depois você fica com aquele mal-estar, você fica ali cheio demais. Então, assim, é um comportamento de autodestruição. Compreende? Tu te mata aos poucos. Doutora, quando acabar esse nosso podcast aqui, já tá quase para acabar, Sim. pelo menos na minha cabeça vai estar. Não é certo repetir. E para mim é uma novidade. Não, sério, é uma novidade. Nossa, mas eu achava que eu deveria me permitir, né? Que é o pensamento sabotador. Mas assim, exatamente, mas é algo que eu vou levar pra minha vida, né? Olha. Importante. Porque eu sou tentado todos os dias. Eu sei disso, nós somos. Eu também. Tentado todos os dias repetir, né? Mas agora eu vou observar isso. Mas assim, o suprassumo do que você falou, né, pra gente finalizar o nosso momento aqui, essa nossa conversa, o recado do coração do papai e da mamãe, né, que ao despedir um filho que vai viajar para o exterior, o que você falaria, né, para a população, para os nossos internautas, aquela mensagem, né, sobre tudo aquilo que a gente trabalhou aqui? Fica à vontade. Então, uma dica que eu dou, né? Uma dica que eu dou para você que quer emagrecer, para você que quer ter um resultado, ter qualidade de vida, é não engolir sapo. Não engolir sapo. Não engolir sapo, porque tem estudos que falam, e eu trabalho com pessoas que têm esse quadro de obesidade, então tem uma pesquisa que ela fala que as pessoas que têm obesidade, elas costumam engolir muito sapo. Compreende? Engolir sapo, ficar ali aquele negócio... Engasgado. Ficou engasgado, e você não fala, e você silencia. Não externalizou. E depois você come. Compreende? Então, assim, não... Eu vou me vingar e agora. Isso. Agora que eu vou à forra. Só que assim, de maneira assertiva. De maneira assertiva. Ou seja, você não é para engolir sapo. Você tem que se posicionar. Você ficou irritado? Fala. Você ficou chateado? Fala. E se o outro ficar com raiva, problema dele. Ele que vai fazer terapia também. Porque às vezes você não fala porque o outro vai ficar chateado, porque o outro isso. E aí tu começa a engolir sapo. Então, essa pesquisa fala que o público que está com a obesidade, ele tem essa tendência a engolir sapo. Aí, o que acontece? Engole seco e depois, na hora da comida, ele come mais. Tenta compensar, né? Isso. Então, a orientação é você que percebe que está engolindo muito sapo e quer emagrecer, você tem que parar de engolir sapo. Não gostou? Fale, se posicione, que é um comportamento de assertividade que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você que está buscando aí o emagrecimento. Não, obrigado, doutora. Doutora Keliane, foi uma satisfação estar com você aqui, né? Onde você pôde derramar esse conhecimento tão importante para os nossos internautas. Quero agradecer você que já se inscreveu no canal. Não esquece de dar aquele joinha, aquele like, compartilhar, se inscrever no canal, para que essas informações, esse conteúdo tão importante, tão salutar, chegue a mais pessoas. Deus te abençoe, vamos compartilhar. Doutora Keliane, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Eu vejo a sua profissão como, de fato, uma profissão de cura, né? Amém.
terapia, é curar as pessoas, ajudar, ser instrumento de Deus, ser anjo, para que as pessoas possam estar bem consigo, né? Disse o Charlie Brown Jr., aquele que está em paz não quer guerra com ninguém. Sim, Então, uma é pessoa verdade. sarada, uma pessoa que está nesse equilíbrio, mente, corpo, espiritualidade, com certeza é uma pessoa que vai somar no seio da sociedade. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e até um próximo podcast, né? Tratando aí talvez, né, do tema da compulsão alimentar, falando um pouco mais sobre bariátrica, que é algo também muito amplo, né? Tudo é muito Que amplo. aumentou muito com a pandemia. Muitas aumentou. pessoas aumentaram de peso no período da pandemia. Então, a cirurgia bariátrica ela aumentou muito em Santarém. Muito, né? Aqui Muito. aumentou muitas pessoas fazendo. Então, Às assim, vezes a gente vê mutirões, né? sim, Mutirão de bariátrica. isso Interessante, né? mesmo. Tema importante. Muito obrigada, padre. Adorei. Com certeza. Quero vir novamente. E que vocês consigam aí refletir um pouquinho sobre esse comportamento saudável, que realmente emagrecimento é você tirar um tempo para você, é você se priorizar, compartilhar com alguém que você sabe que precisa para levar aí esse conhecimento, levar essas orientações que são muito significativas. As pessoas interessadas que desejem falar com a doutora Keliane um pouco mais sobre esse assunto ou sobre outros, podem falar com a senhora através de qual número, qual arroba? Vou deixar o meu Instagram, padre, embaixo Pode do falar vídeo. aí, pode falar aí. Psicóloga Keliane, pode mandar lá um convite no Instagram, posso abrir em algum momento, né, para pergunta e vamos aí. Tem um canal também, tá? Tem Pode um canal. divulgar. Preciso até colocar mais vídeos, que eu não tô gravando muito, mas podem mandar mensagem no Instagram quando der, com certeza eu vou estar aí respondendo todos. Obrigado, foi uma satisfação. Deus lhe abençoe. Um abraço.